Fala aí pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. Olha, eu acabei pensando e quis trazer uma continuação do meu vídeo anterior. Não sei se vocês viram, mas o meu vídeo anterior tratou-se sobre o estilo da vida ativa. E eu quero agora falar sobre a vida contemplativa. Mas antes de tudo, eu quero só deixar claro uma coisa que eu não falei muito no outro vídeo, mas que é a respeito de que uma vida não exclui a outra. Você pode sim conciliar os dois. Mas, geralmente não, sempre nós temos uma vocação mais voltada para um dos dois estilos. Então, vendo esses dois vídeos, tanto esse quanto o outro, eu acho que vai ajudar muitas pessoas a entenderem mais sobre qual que é a sua vocação. Por isso, se você tem algum amigo, algum familiar que está em dúvida sobre a sua vocação, mande tanto esse vídeo quanto o outro e explique o quanto que é importante falar-se da vida ativa e contemplativa. Coisa, como eu falei, a psicologia hoje trata-se muito pouco disso, mas é fundamental. E para falar mais sobre a vida contemplativa, eu escolhi um filme como reflexão, que trata-se do filme Na Natureza Selvagem. É um filme de 2008, que conta a história de Christopher, um adolescente estadunidense que é filho de pais muito ricos. Ele veio de uma família muito rica e ele é um excelente aluno e também um excelente atleta. Ele é um dos melhores na sua faculdade, alguém bastante popular, tem uma namorada, é muito inteligente, enfim. Ele aparentemente vive uma vida perfeita e tem de tudo para conseguir ser um excelente profissional, ter grande sucesso na sua área e ser até mesmo mais rico que seus pais. Porém, surpreendendo a todos, ele decide se abdicar de todos os seus bens, queimar o seu dinheiro e conhecer o mundo, sem nada, sem dinheiro algum, apenas ele, sozinho, na vastidão da natureza selvagem. Por que ele faz isso? Christopher acredita que não precisa de muito para conseguir ser feliz. Na sua ideia, não é o dinheiro e a fama que vão trazer ele a paz, mas sim tudo que a natureza tem a oferecer. E seu objetivo no filme é conseguir chegar até o Alasca. Ele consegue percorrer todos os Estados Unidos até chegar lá, para conseguir realizar seu sonho. Nesse período, ele conhece muitas pessoas e também acaba adquirindo bastante conhecimento sobre a vida e bastante sabedoria. E, bem, basicamente é isso. Mas, acima de tudo, o que esse filme tem a nos ensinar e o que ele tem a ver com a vida contemplativa? E bem, eu ouvi falar desse filme quando eu estava ainda na minha época de Schopenhaueriano. Eu acho que vocês sabem, eu já contei aqui no canal mais de uma vez, que no meu passado, quando eu comecei realmente a estudar filosofia, eu acabei me interessando muito pela filosofia de Arthur Schopenhauer, e eu pesquisando mais tal, suas ideias, suas concepções filosóficas, eu acabei chegando num vídeo, e nesse vídeo acabou se comentando sobre esse filme, disse sobre o que ele se tratava, eu fiquei interessado e decidi assistir. E na primeira vez que eu vi, eu já notei várias e várias referências à filosofia de Schopenhauer. Então, tal como eu falei que na série de Breaking Bad é uma série 100% nietzschiana, eu diria que esse filme tem bastante da filosofia schopenhaueriana. E é nisso que eu quero falar mais, mas antes de eu falar realmente, a gente precisa entender o que Schopenhauer acreditava, qual era a sua filosofia. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX que viveu na mesma época em que Hegel era o filósofo mais popular do mundo. Só que Schopenhauer sempre foi um grande crítico de Hegel e ele sempre teve muitas influências sobre Kant e Platão. Mas, acima de tudo, Schopenhauer ele ficou famoso na história da filosofia por ter sido praticamente o primeiro filósofo ocidental a ser influenciado e a valorizar a filosofia oriental. Ele, primeiramente de tudo, ele tinha grande tendência sobre Kant no quesito da epistemologia. A epistemologia é a parte da filosofia que fala sobre a teoria do conhecimento, como que o homem vem a conhecer a verdade. Na sua concepção, de Schopenhauer, o mundo, tudo que nós conhecemos, sentimos, experimentamos, são apenas representações criadas pela nossa mente, o que também é uma ideia de Kant. E, segundo Schopenhauer, tudo que nós vemos ao nosso redor são apenas representações, imagens que a nossa mente cria, que o nosso espírito cria, mas não é como a realidade realmente é. Para ele, o que está por trás de tudo é o que o Kant chamou de coisa em si.
Mas o Schopenhauer muda. Schopenhauer não chama de coisa em si, mas de vontade. Ele fala que a vida, a realidade, é pura vontade. E o que seria a vontade? A vontade seria a energia vital por trás de tudo, a força pulsante do universo, aquilo que faz todas as coisas se expandirem, desejarem, se moverem, enfim, tudo que faz o mundo ser como ele é. O mundo só está em movimento, de acordo com Schopenhauer, por conta da vontade. E o mundo, a realidade, é pura vontade. Nós somos vontade. Os animais, as plantas, as pedras, os galhos, as águas, o ar, enfim, tudo que está por trás de tudo no mundo é pura vontade. É só a vontade que existe. E graças à vontade, para Schopenhauer, a vida era sofrimento. Na sua concepção de mundo, a vida era uma oscilação entre a dor e o tédio. Porque quando nós temos uma coisa, nós nos entediamos por tê-las. Mas quando nós não temos mais, a gente sofre por não ter, quer de novo, e esse querer, esse desejo, para ele, é a origem de todo o sofrimento. E aqui a gente consegue ver a influência na sua filosofia, né, que ele teve sobre o budismo, porque o budismo também fala que a origem da dor, do sofrimento, é o desejo. E Schopenhauer também acreditava nisso. Então, para Schopenhauer, a vida seria puro sofrimento, pura dor e tédio. E como lidar com isso? Schopenhauer, ele acreditava que tem como se livrar do sofrimento, tem como superar todas as dores? Sim, para ele tem. E ele nos oferece dois caminhos diferentes. O primeiro deles não era um caminho definitivo, era só uma saída, um recreio, um breve descanso sobre as dores da vida, que seria a arte. Para Schopenhauer, a arte eleva a alma do homem, faz com que o intelecto supere a vontade. Por quê? A arte para ele seria a própria manifestação da vontade pura, sem o desejo. Quando nós contemplamos uma obra de arte, nós não sentimos a paixão, nós apenas dominamos a vontade. O intelecto acaba dominando a vontade. Então, para ele, quando nós escutamos uma bela música, não é para ter nenhuma emoção, nenhum sentimento, como alegria, tristeza, nostalgia. Não. Para Schopenhauer, quando nós escutamos uma boa música, se a música quer realmente fazer efeito sobre nós, a única coisa que nós devemos sentir ouvindo-a seria nada. Um completo vazio, mas acima de tudo, uma completa paz de espírito. Seria como se ao ouvir uma música, nós deixássemos de existir, seria como se só a música existisse. E para ele isso seria arte. A arte é quando o sujeito deixa de existir e existe apenas o objeto, que seria o objeto da arte. Mas como eu falei, isso é apenas um breve caminho, porque as dores vão voltar assim que a música acabar. Então, qual seria a solução para isso tudo? Como que a gente pode realmente superar todo o nosso sofrimento, se não pela música? Bem, Schopenhauer mostra o caminho definitivo, que seria o caminho da ascese, o ascetismo. O que seria isso? O ascetismo é a filosofia de vida que acredita que através da negação de todos os bens, de todas as posses e todos os prazeres, seria o caminho para a iluminação, o caminho para o verdadeiro conhecimento, para a santidade, enfim, para a superação de toda dor. Para ele, o ser humano erra ao acreditar que a sua felicidade vai ser encontrada olhando para fora, olhando para o mundo, para a posse, para os prazeres, enfim, para a realização dos desejos, sendo que para ele a felicidade não está nisso. A felicidade para ele não está no prazer, mas sim na paz. E como alcançar a paz? Superando todo desejo, se abdicando de toda posse, de todo prazer, de todo apego. E para ele esse era o caminho definitivo. E esse parece ser o caminho que Christopher, na Natureza Selvagem, nos mostra. Veja, Christopher já vivia uma vida aparentemente perfeita, uma vida que todo ser humano deseja, mas ele se abdicou de tudo, porque ele não tinha a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Então seria Christopher um Schopenhaueriano? E o próprio filme seria um filme Schopenhaueriano? Eu acho que não. Bem, Schopenhauer e Christopher estavam errados porque os dois acreditavam que todas as pessoas, que toda a humanidade devem seguir o caminho ascético, quando não é verdade isso. Por quê? Quem deve seguir o caminho ascético por si só, em todas as suas qualidades de vida, todo o seu estilo de vida, são aqueles que vivem a vida contemplativa.
Mas e aqueles que vivem a vida ativa? Essas pessoas devem ser ascéticos em alguns termos, em algumas qualidades, em alguns pontos de sua vida, mas não inteiramente. Aqueles que são ascéticos inteiramente são só aqueles que vivem a vida contemplativa. Por que tem essa divisão? Vamos lá, de novo, o homem ele tem intelecto, portanto o homem tem como fim último de vida o bem, o belo e a verdade, que os três são a essência divina, são a essência de Deus, porque Deus é a causa eficiente final do mundo, e Deus é pura vontade e puro intelecto. Por isso que o homem tende a Deus, porque ele tem intelecto. Se o homem não tivesse intelecto, não tivesse o livre-arbítrio, ele jamais iria conseguir conceber a Deus e muito menos chegar até ele. Por isso que ele é a nossa finalidade, e por isso que tem essa divisão de vida, porque o homem é um animal político, portanto o homem ele constrói a sociedade, ele constrói valores, ele constrói a civilização. Isso é uma coisa que Aristóteles já dizia. Assim, então sendo, é fundamental que o homem que vive a vida ativa, ele deve sim participar da política, porque a política nada mais é do que a construção de uma boa sociedade, de uma boa civilização. Porque o homem que vive a vida ativa, ele tem como principal missão expandir o reino de Deus. Por quê? Porque ele quer transmitir os valores ensinados por Deus, os valores verdadeiros, as boas virtudes, para as futuras gerações e construir assim a sociedade. Porque a sociedade é a maior instituição que existe. As cidades, a civilização, são a maior instituição que existe. Por quê? O fim da cidade, o fim da sociedade é a felicidade que se constrói vivendo o homem em vida coletiva, em vida ajudando uns aos outros. Mas enquanto aqueles que vivem a vida contemplativa, eles fogem disso, bem, essas pessoas têm uma vocação específica, diferente, porque quem vive a vida ativa tem como 3 principais funções: construir uma família, ter um trabalho honesto e participar da política. Por quê? Porque essas 3 coisas têm como finalidade servir a Deus. O homem só constrói uma família porque ele está honrando a Deus, ele só tem um trabalho porque ele está honrando a Deus, e ele só participa da política porque ele está honrando a Deus. É por isso que é um absurdo quando a pessoa fala: ah, não pode misturar política com religião. Muito pelo contrário, a política serve a religião porque ela serve a Deus. Por quê? Porque o fim do homem é a felicidade, e a felicidade é Deus. Portanto, uma sociedade que não constrói valores que estão ligados aos valores divinos, portanto, os valores universais, aqueles que estão inseridos em nossa alma, aqueles que são racionais, que fazem sentido por serem valores por si só, é uma sociedade doente, que é a sociedade que nós vivemos, é a queda, a ruína do Ocidente. Agora, em contrapartida, aqueles que vivem a vida contemplativa são aqueles que vivem inteiramente para Deus. Portanto, eles não têm como missão construir uma família, ter um trabalho ou participar da política. Quem vive a vida contemplativa tem como única missão servir a Deus inteiramente na sua igreja. Assim, então sendo, essas pessoas têm como único objetivo o bem, o belo e a verdade. E só. Essa é a grande virtude, é a grande finalidade deles, que são dos monges, dos santos, dos eremitas, enfim. E por conta disso é que essas pessoas precisam viver uma vida ascética. Veja, o homem que vive em sociedade, o homem que vive uma vida ativa, ele precisa ser ascético em alguns termos. Dou aqui alguns exemplos. O homem não pode entrar em orgias, bebedeiras, esbanjar riquezas, orgulho, vaidade, ter 1 milhão de mulheres. Não pode, porque isso é algo vicioso, isso é algo que corrompe a mente do homem, corrompe a alma do homem, que impede o homem de ser virtuoso e superar seus vícios. E por isso que ele tem que, nesse quesito, ser ascético. Agora, ele não pode ser inteiramente ascético, por quê? Porque ele tem que ter uma família, ele tem que participar da política, ele tem que ter um trabalho, que ter um lar, ter uma casa. Então, não dá para, por exemplo, ele fazer voto de castidade. Porque quem faz voto de castidade, evidentemente, não pode ter filho. E quem vive a vida ativa tem como uma das suas missões ter filho. Por quê? Porque tem que expandir o reino de Deus. Outro exemplo, o homem que vive a vida ativa não pode de maneira nenhuma fazer voto de pobreza. Não faz o menor sentido. Ele tem um negócio a tratar, ele tem uma casa, ele tem um lar, ele tem que cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Então ele não pode fazer voto de pobreza. Em contrapartida, o homem que vive a vida contemplativa precisa.
É fundamental ele fazer esses votos. Por que você acha que tem esses 3 votos? A castidade, a pobreza e a obediência? Porque eles são votos universais que fazem total e absoluto sentido. Por quê? Como a igreja nos ensina, a alma do homem tem 3 inimigos: o mundo, o diabo e a carne. E como é que se vence esses inimigos? Com esses 3 votos. O mundo a gente vence pelo voto da pobreza. O diabo a gente vence pelo voto da obediência. E a carne a gente vence pelo voto da castidade. Outro exemplo, Aristóteles diz que existem 3 bens. Os bens exteriores, os do corpo e os da alma. E para servir a Deus completamente, que é a missão de quem vive a vida contemplativa, precisa entregar todos esses bens a Deus. Como é que nós entregamos nossos bens exteriores a Deus? Pelo voto da pobreza. Como é que a gente entrega os bens do corpo? É pelos da carne. Como é que entrega os bens da alma? Pelo da obediência. Esse é o grande ponto, gente. É fundamental que quem vive a vida contemplativa precisa ser ascético, precisa seguir o ascetismo. Então o erro de Schopenhauer é acreditar que todas as pessoas devem seguir esse estilo de vida, quando não são. Ele está certo ao afirmar que sim, que o homem não deve se entregar completamente às orgias, bebedeiras, às festas, às farras, enfim, ignorância, ao hedonismo. Não deve amar nada. Por quê? Porque isso corrompe o homem. Nesse quesito ele está certo. O que ele está errado é a resposta dele, é a proposta dele. É o que ele nos oferece como alternativa, que é acreditar que todos os homens devem então ser ascéticos e devem então seguir o estilo da vida contemplativa. Não, porque tem vocações diferentes. Quem tem a vocação para a vida contemplativa, sim, deve fazer o que Schopenhauer ensinou, digamos assim, que seria seguir inteiramente a vida ascética, que seria fazer os 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Agora, quem tem a vocação para a vida ativa precisa ser um herói. Por quê? Porque ele tem que estar realmente pronto para encarar os desafios da sociedade. Porque sim, é difícil participar da política, é difícil construir uma família, é difícil ter um trabalho honesto, mas se ele tem essa vocação, ele precisa encarar isso como um desafio de um herói, de um super-herói, digamos assim. Ele precisa realmente ser uma pessoa exemplar nesse quesito, porque ele enfrenta os desafios de peito aberto. Então, quem tem essa vocação para a vida ativa não pode, então, se abdicar do mundo. Ele tem que se abdicar de coisas que o mundo oferece, mas não do mundo inteiro por si só. E eu acho que quem tem a melhor resposta para isso seria o cristianismo. Isso é uma coisa que o Chesterton fala. Isso é uma coisa que muitos filósofos no mundo inteiro por séculos pensaram que seria: como então conciliar, como então conseguir ter a resposta desse embate entre o espírito e o mundo. Quem oferece a melhor resposta para isso é o cristianismo, porque o cristão é o único que é capaz de amar e odiar o mundo na mesma intensidade e de formas diferentes. Isso é o grande paradoxo do cristianismo, porque ao mesmo tempo em que o cristão detesta as coisas maliciosas que o mundo oferece a ele, ele ao mesmo tempo ama a sociedade e ama o mundo que Deus criou. Isso é um grande paradoxo, mas o único lugar em que isso existe, em que é possível conciliar isso, é no cristianismo. E foi justamente o cristianismo que ofereceu a pérola da divisão da vida ativa e da contemplativa, coisa que a psicologia, como eu já falei, vou repetir aqui, deve ter como seu alicerce, deve ter como base fundamental da psicologia conseguir dividir esses 2 estilos de vida, que eu acho que isso vai conseguir trazer a saúde mental de volta para várias pessoas. Enquanto elas não terem isso em mente, vai ser muito difícil conseguir ter as respostas existenciais que cada pessoa quer ter e precisa ter. Então é isso, gente. Na Natureza Selvagem é um filme muito bom. Inclusive, ele é muito bom porque ele dá uma resposta final. Ele mostra que nem todos vivem para seguir a vida contemplativa. Christopher não tinha essa vocação, mas foi bom ele fazer isso porque ele quis experimentar. Ele acabou só realmente tendo a sabedoria, o conhecimento, chegando à conclusão final de vida, né, dele, tendo essa experiência da negação de mundo, do ascetismo, que ele fez por um tempo. Então foi bom. E o que é melhor ainda,
é você se inscrever no meu canal. Ah, peguei vocês, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, como eu já falei, para seus familiares. E é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Abraço. Valeu!